E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já aproveita e deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque hoje eu vou mostrar para vocês um circuito bem interessante e super útil. Se você quer montar um circuito simples, barato e que funciona de verdade, hoje eu vou te mostrar como fazer um circuito de LED piscante fácil e rápido, usando poucos componentes e sem complicação. Neste projeto vamos utilizar um optocoplador 817, uma resistência de 1K, uma resistência de 10K, um LED, um capacitor de 220 microfarads por 25 volts e uma fonte de 12 volts para alimentação. Com esses componentes, você vai ver como é possível criar um efeito de pisca muito útil para testes, sinalização e projetos eletrônicos em geral. Tudo de forma clara, direta e prática. Então vamos começar e montar passo a passo o nosso circuito de LED piscante fácil e rápido. Então bora para o vídeo. Vamos começar com o optocoplador 817. É um componente muito interessante, porque ele permite isolar dois lados de um circuito usando luz interna. Dentro dele existe um pequeno LED e um fototransistor. Quando o LED interno acende, o fototransistor reage, e isso cria um acionamento seguro e isolado. Esse isolamento é útil porque protege o restante do circuito contra possíveis interferências ou variações de tensão. Mesmo sendo pequeno e simples, ele é muito usado em fontes, controles e projetos de eletrônica em geral. Com ele firme na garrinha jacaré, agora podemos começar a soldar as resistências, o capacitor e o LED sem dificuldade. Agora eu pego a resistência de 1K e levo os dois terminais dela diretamente até os pinos 3 e 2 do optocoplador 817. Primeiro, eu posiciono e soldo o terminal no pino 3, que é o emissor. Depois que a solda fixa bem, eu soldo o outro terminal no pino 2, que é o catodo. Com essa ligação feita, a resistência de 1K fica firmemente conectada entre o pino 3 e o pino 2, garantindo o controle de corrente dentro do circuito. Agora vamos adicionar o capacitor de 220 microfarads por 25 volts. Esse capacitor é eletrolítico e por isso tem polaridade. O lado negativo é marcado com uma faixa no corpo do capacitor, e é importante sempre prestar atenção nisso para evitar ligar ao contrário. Com o capacitor em mãos eu posiciono os terminais e começo a soldagem. Primeiro, eu soldo o terminal negativo do capacitor no pino 3 do optocoplador 817, que é o emissor. Depois eu soldo o outro terminal, o positivo, no pino 1. Que é o anodo. Assim, o capacitor de 220 microfarads fica ligado entre o pino 3 e o pino 1 do optocoplador, formando a parte responsável pelo tempo do pisca. Agora é hora de adicionar o LED ao circuito. Antes de soldar, eu estanho um pouco o pino 4 do optocoplador 817, que é o coletor. Esse estanho inicial ajuda a fixar melhor o componente e deixa a soldagem mais rápida e segura. Com o pino 4 já estanhado, eu pego o LED e soldo o seu terminal positivo, que é o anodo, diretamente no pino 4 do optocoplador. Essa ligação é importante porque é através do coletor que o LED recebe o acionamento, formando a parte visível do pisca no funcionamento do circuito. Agora eu estanho um pouco o terminal negativo do LED para facilitar a próxima conexão. Com o terminal já estanhado, eu pego a resistência de 10 kΩ e preparo para soldar. Primeiro eu soldo um lado da resistência de 10 kΩ no terminal negativo do LED. Depois eu levo o outro lado da resistência até o pino 1 do optocoplador 817, que é o mesmo ponto onde está ligado o positivo do capacitor de 220 microfarads. Dessa forma, a resistência de 10 kΩ fecha o caminho entre o negativo do LED e o pino 1, completando a parte principal do circuito e permitindo que o pisca funcione corretamente. Agora chegou a hora do teste. Eu pego a alimentação de 12 volts e começo a conexão. Primeiro, eu ligo o negativo dos 12 volts no pino 2 do optocoplador 817. Em seguida, eu conecto o positivo dos 12 volts no terminal negativo do LED, que está ligado ao conjunto do circuito. Assim que eu faço essas duas ligações, o circuito já começa a funcionar e o LED já começa a piscar. Agora vamos entender o que está acontecendo dentro desse circuito e por que ele pisca. O coração desse projeto é o optocoplador 817. Dentro dele existem dois elementos principais, um pequeno LED interno e um fototransistor. Quando o LED interno acende, o fototransistor conduz corrente. Quando o LED interno apaga, ele interrompe a condução. E é justamente essa alternância entre conduzir e não conduzir que faz o LED externo piscar.
No nosso circuito, o capacitor de 220 microfarads e as duas resistências trabalham juntos para acionar e desligar automaticamente o LED interno do optocoplador. Isso cria um ciclo contínuo, que dá origem ao efeito de pisca. O capacitor é o componente responsável pelo tempo do pisca. Ele fica carregando e descarregando repetidamente. Enquanto o capacitor está carregado, o LED interno do optocoplador permanece apagado, e com isso o fototransistor também fica desligado, deixando o LED externo apagado. Quando o capacitor começa a descarregar, ele libera corrente suficiente para acender o LED interno, fazendo o fototransistor conduzir. Nesse momento, o LED externo acende. Depois que o capacitor se descarrega por completo, a tensão cai, o LED interno apaga e o ciclo recomeça. A resistência de 1K tem a função de controlar a corrente entre o pino 3 e o pino 2, protegendo o optocoplador e garantindo que ele não receba uma corrente excessiva. Já a resistência de 10K é ligada entre o terminal negativo do LED e o pino 1 do optocoplador. Ela atua junto com o capacitor para determinar o tempo do pisca. Sem essa resistência, o capacitor carregaria depressa demais e o pisca não aconteceria corretamente. O LED externo é o indicador visual do funcionamento do fototransistor. Sempre que o LED interno acende, o fototransistor conduz e o LED externo acende junto. Quando o LED interno se apaga, o fototransistor para de conduzir e o LED externo também apaga. Assim, o pisca visível acompanha exatamente o comportamento interno do optocoplador. Resumindo o processo. Primeiro, o capacitor está carregado, o LED interno fica apagado e o fototransistor desligado, o que mantém o LED externo apagado. Depois, o capacitor começa a descarregar e envia corrente para o LED interno, que acende e faz o fototransistor conduzir, acendendo o LED externo. Assim que o capacitor se esvazia, a tensão cai, o LED interno apaga, o fototransistor desliga e o ciclo se reinicia. Isso se repete continuamente, formando o pisca automático do circuito. Esse tipo de circuito tem muitas aplicações. Ele pode ser usado como indicador visual em alarmes, sinalizadores, alertas de funcionamento e testes de energia. Também é útil em sistemas onde é necessário isolamento entre a entrada e a saída, pois o optocoplador protege o restante do circuito contra interferências. Com valores diferentes de capacitor e resistências, podemos modificar o tempo do pisca e criar temporizadores simples. Além disso, esse circuito serve como carga leve para testar fontes, carregadores e pequenos dispositivos. E claro, é um excelente projeto para quem está aprendendo eletrônica, pois ensina na prática como funcionam capacitores, resistências, LEDs e a isolação ótica dentro do optocoplador. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para acompanhar os próximos projetos. Valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo.